Então, nós vamos começar aí, né, pessoal? Uma boa noite a todos. Vamos ver aqui o que está faltando para nós. Ah, tá. Hoje nós vamos continuar a parte de comunicação, né? Tem uma parte ainda para eu falar, e tem uma parte sobre sobre conflitos. Ah, tá aqui. Mediação de conflitos, ó. Comunicação, motivação, liderança. Tá? Então, vamos para a comunicação 2. Boa noite. Então, hoje eu vou falar um pouco mais sobre a comunicação pessoal, né? Na aula passada, eu comentei sobre a comunicação geral, hoje é a comunicação pessoal. Algumas posturas, como que você deve se comunicar. Então, como eu falei na aula passada, que eu ia dar algumas dicas de comunicação, de apresentação de trabalho, tá? Dessas questões assim. Então, para você, o quão importante é se comunicar? Então, nós temos, né? Pense nisso, tá? O que é importante aqui para vocês se comunicarem? Então, eu tenho aqui, no contexto, a mensagem. Então, a mensagem é aquilo que eu quero passar, tá? A mensagem. Então, eu vou passar um recado, eu vou passar uma mudança, a mudança de um produto, de um sistema, enfim. Aí eu vou ter o emissor, que é quem vai transmitir essa mensagem, quem vai receber, o canal, o código, né? O que eu vou utilizar? Eu vou escrever, eu vou usar um cartaz, um mural, ou eu vou mandar um e-mail, em qual contexto aqui que eu vou estar mandando, né? Então, é muito importante esta sintonia na nossa vida de maneira geral, não só na vida profissional. Porque às vezes você fica imaginando coisas que não tem nada a ver, tá? O método mais eficiente e efetivo de transmitir informações é a conversa face a face, o manifesto ágil. Aqui tem uma figura muito interessante. O empresário pediu para construir uma árvore, né? Um balanço numa árvore. E cada um entendeu aí de uma maneira diferente. Emergindo informações através de quê? Dos artefatos, da visualização, dos encontros diários, dos feedback. Então, eu tenho que dar feedback para o outro. Tá? Aspectos significativos aqui, né? A transparência. Sempre lidar com a verdade. A transparência é o compartilhamento de informações, o fluxo de valor, um vocabulário
claro, direto, correto. Para se comunicar com pessoas é preciso o quê? Respeito, abertura, coragem. Nós temos aqui o conflito versus confronto. Nós vamos trabalhar hoje, ainda se der tempo, um pouco sobre a questão da mediação de conflitos. Então, conflito versus confronto. Busca de convencimento, de consenso positivo, a tentativa, pessoa negativa. Não, o confronto ele é negativo, porque o confronto é aquela coisa de um bater de frente para o outro. Você bate de frente, não tem o que? O diálogo. O conflito, não, ele é uma coisa positiva, tá? O conflito, ele é algo, tá? Ele é algo positivo. Por quê? Vai gerar mudança, vai gerar crescimento, alguém vai mudar o seu ponto de vista. Sempre eu tenho que pensar na minha aparência pessoal, tá? O que eu falo sempre em sala de aula. Não é andar chique, roupa cara, mas sempre o tênisinho limpinho, arrumadinho, uma camiseta ou uma camisa, né? Sabe? Então, cuidar, né, com a tua aparência, o cabelo, se tem barba, né, uma barba parada, de acordo, hoje está muito na moda, né, essas barbas maiores e tal. Antigamente, há anos atrás, imagina, né, que você ia trabalhar de barba, tá? No máximo, a pessoa tinha bigode, tá? Aqui, né, eu tenho problemas para me comunicar. Então, qual é o teu problema? Eu tenho timidez, eu não sei falar direito, eu tenho um português. Tem muita gente que tem um português muito ruim. Erros primários. Mas dá para melhorar. Aqui as 10 técnicas para se comunicar melhor. Não seja multitarefa. O que é a pessoa multitarefa? Ela está em vários lugares, ela está em vários lugares, mas ela não está naquele lugar. Então, viver o aqui e agora. Tá? Viver o aqui, o presente. Eu estou assistindo a aula, então agora eu vou sentar na frente do meu computador, abrir o meu caderno, meu celular, eu vou estar aqui e agora. Trabalhar o presente, como nós já discutimos lá no início. Questão da autoimagem, do autoconhecimento. Esteja aberto. Às vezes é melhor deixar a nossa opinião de lado. Vamos ouvir o colega, fazer uma roda de conversa, o que cada um pensa. Fazer perguntas abertas aqui. Quem, por quê, onde, como, quando. Por que você pensa assim? Às vezes eu pergunto para eu mesma. Pergunto assim, mas por que eu penso assim? Por que eu vejo assim? Tá? Os 4 pilares da comunicação. Observação, sentimentos, necessidades e pedidos. Antes de julgar, observe. Aliás, é um hábito muito feio, né? E que a maioria, às vezes até eu tenho, de julgar. Mas cada um tem um jeito de ser. Cada um tem uma maneira de ser.
sentimentos. Nós temos muito hábito de criticar a pessoa, não o projeto. Ah, aquela pessoa não presta. Tá, mas por que ela não presta? Por quê? Tá? Avaliação, estratégias, ordens, sentimentos. Bom, não se prenda em pensamentos ou perguntas, deixe fluir. Você está lá no grupo, pode ser que alguém vai trazer uma ideia bem melhor que a tua, muito mais significativa. Agora, lógico, se você é uma pessoa confusa, conflitiva, insegura, medrosa, você vai ter aí um monte de dificuldade. Cuidado antes de afirmar algo. Tenha certeza. Hoje nós temos aí muita gente respondendo para o processo por ter falado coisas e não ter provado. Não se trata de você e sim do outro. Não compare sua experiência com o do outro. São vidas diferentes, são histórias diferentes, né? Cada um tem a sua vida diferente, tá? Cada um tem o seu jeito diferente. Tente não ser repetitivo, prolixo, né? O que é prolixo? Aquela pessoa que conta sempre a mesma história. Sabe esses palestrantes aí que pagam milhões? São sempre as mesmas piadas, né? Repete aquela história, aquela piada, tá? Diga apenas uma vez. A não ser, né? A não ser que o grupo está em dúvida. Passem longe dos pormenores. Tem pessoas que se prendem a coisas muito pequenas, que vão ser o quê? Insignificativas. As pessoas não ligam para os detalhes. Não muita bola. Fica ali presa com aquele mimimi, nininin. Ouça. Tem momentos, pessoal, na nossa vida que é melhor ouvir do que falar. Lógico, se aquele negócio está ali, né, te afogando, né? Tem que pôr para fora. Prestar atenção exige esforço e energia. Mantenha o interesse, cubra o assunto. Tenha interesse. Escute aquela pessoa realmente. Barreiras na comunicação aqui, os ruídos. Eu posso ter aqui barreiras gerais, mecanismos fisiológicos. Pessoas que são deficientes. Então, eu vou ministrar uma palestra, vou fazer uma fala, eu tenho que pensar. Semânticas, qual é a linguagem que eu vou usar? Eu vou utilizar uma linguagem mais do dia a dia, uma linguagem mais técnica? Vocês da área de informática, né? Eu tenho um senhor que presta serviço para mim. Aí ele começa lá com aquele vocabulário, não sei o que, eu falei, pode ir parando, eu não entendo nada disso. Igual eu na minha área, né? Eu começo a falar termos técnicos. Eu tenho muitas amigas que não são da minha área, amigos, daí eu começo a falar, né, termos técnicos, eles ficam me olhando, até minha família, às vezes, os meus irmãos, né? Barreiras na comunicação organizacional. Tem pessoas que são personalidades fortes,
elas têm emoções fortes. Qualquer coisa, elas já criam um barraco. Tem outras que são muito introspectiva, para dentro. Tem dificuldade de falar, tá? Excesso e sobrecargas de informações. Tem gente que lê, pesquisa, estuda, não sabe nem para que está estudando, para que está pesquisando. Nós vivemos num momento muito que as coisas estão andando muito rápida. Então, o que é essencial para a sua carreira? É ficar lendo horóscopo? É? A numerologia? O que é essencial? Estou dando um exemplo, né? Quem gosta de numerologia, horóscopo, eu não sou contra. Tá? Então, o que é essencial? Eu vou ser bem honesta, eu estou trabalhando em casa, né? Agora eu vou começar a trabalhar alguns horários presenciais na outra instituição que eu trabalho. Mas se eu não fizer um cronograma, se eu não cuidar, eu não dou conta. Porque antes eu saía, ia para o trabalho e a casa eu deixava, agora eu faço comida, eu ajeito a casa, eu lavo a minha roupa. Então eu tenho que organizar. Com o que eu estou gastando o meu tempo? Eu levo mais tempo para organizar as aulas. Tem que ter slide, porque nesse sistema remoto fica mais fácil para vocês acompanharem, entenderem, para não ficar tão perdido. Então, tudo isso requer tempo para montar um slide. Tá? Excesso de sobrecarga, né? Informações incompletas ou parciais. Isso é um problema da humanidade, de maneira geral. Né? As pessoas pegam a metade da notícia, a metade da informação. Eu vou contar uma tragédia que aconteceu em Brusque, na cidade onde a minha família mora, que deu uma notícia que uma pessoa muito importante tinha morrido. Eu não vou falar o nome aqui, até porque essa aula está sendo gravada. Como era uma pessoa muito importante, cidade pequena, as pessoas se arrumam para ir no velório às vezes. Agora parou essa palhaçada, mas antigamente se arrumava. Gente, todo mundo indo para o salão e comprando coroa. Aí chegaram no local, a pessoa não tinha morrido. Pense, né? Quem gastou com coroa, com salão de beleza, né, pessoal? Foi em qual evento, né? Vai acabar, né? Problemas como audição seletiva. Tem gente que só quer escutar o que quer. Não. Você precisa estar aberto para escutar outras coisas, tá? Para escutar outras coisas. Juízo de valor, credibilidade, problemas de semântica, manipulação. Eu vou falar só o que me interessa. Hoje, o maior exemplo que nós estamos vivendo é a política. Então, eu não estou aqui para discutir politicagem, nada, mas você tem que ver de onde é que vem a fonte. Se realmente aquilo é fato ou não. Então, eles manipulam, os partidos manipulam, né? O deputado manipula, o senador manipula, o presidente manipula, por aí afora. A linguagem intragrupal. O que é essa linguagem intragrupal? Sou eu, outros grupos, as diferenças de status, de competição, de pressão de tempo, de sobrecarga. O que é o status? É o nível socioeconômico daquela pessoa. Então, tem pessoas que selecionam, separam, né? Acho que alguém é mais importante que outra.
A questão intrapessoal, o que se passa dentro, o autoconhecimento. Interpessoal é o eu e o outro, as relações, tá? As relações aqui. As relações aqui, tá? A questão organizacional, né? A questão organizacional, as redes de sistema, de dados, de fluxo, como que a empresa se comunica, o que que ela usa, intranet, internet, mensagem do torpedo no celular, tecnológico, qual é o equipamento? Não, ela usa um mural lá, sei lá, cartaz, né, um banner. Redes formal e informal. O que que são as redes formal e informal? Então, as redes informais são relações sociais. Uma festa, o dia a dia, o vizinho. Dentro da própria organização, a empresa também tem papo informal. Pode ser coisas que não são relacionadas ao trabalho, tem que cuidar aqui com os boatos, a comunicação com ruídos. O que que é a comunicação com ruídos? É a fofoca, tá? É a fofoca. O sistema formal, administrativo, estratégico, organizacional. Aí aqui nós temos os fluxos de comunicação. Descendente, vertical, informações da cúpula, a comunicação administrativa social. Ascendente, né? Caixas de sugestões, reuniões, pesquisa de clima organizacional, que nós vamos ver mais à frente. Horizontal, lateral, né? O departamento aqui de sessões. A comunicação vertical, ela é de cima para baixo, a horizontal é assim. A transversal é circular, flexível, a gestão participativa, integrada. Meios de comunicação, então, oral, escrito, pictográficos, né, mapas, fotos, gráficos, cartazes, bandeiras, luzes, flâmulas, né, que é umas luzes lá que pisca, sirene, audiovisuais, vídeo, gravações, rádio. Tem empresas que têm rádio web, bem bacana. Temáticos, né, daí entra na cibernética, e aqui as referências. Sim, dava no rádio, né, gente? Então, antigamente era no rádio mesmo, né? Dava o que a pessoa morria. E esse deu no rádio mesmo. Né? Então, foi muito engraçado, né? Todo mundo foi para o velório e não tinha velório também. Né? Pessoal, alguma dúvida sobre a questão da comunicação? Eu trabalhei na aula passada, e hoje eu trabalhei um pouco mais a questão. Então, você vai apresentar um trabalho, você vai apresentar um projeto. Hoje tem muitas empresas que querem que você apresente a nível de portfólio. Outro dia um aluno me mandou um WhatsApp e disse, professora, eu passei lá no processo de seleção e agora a empresa quer que eu grave um vídeo contando a minha história. Então tem várias maneiras aqui. Então, se comunicar, falar bem, todo mundo precisa hoje. Independente de cargo. Não é só quem é professor, quem tem um cargo. Não.
é geral, tá? Pessoal, alguém mais tem dúvida sobre comunicação? Fazer um slide bem feito. Hoje você não deve encher de informação um slide. Ok? Posso ir para o gerência, a mediação de conflitos? Vou falar mais meia hora, daí se eu não conseguir terminar, eu termino na próxima aula. Pessoal, eu coloquei lá um texto sobre a mediação de conflitos. Tá? Tá aqui, ó. Né? Empresas familiares e resolução de conflitos pela mediação. Então, é um texto, né? Apresentação de um caso, tá? Então, leiam lá, né? Quem quiser se aprofundar. E eu vou explicar, então, os slides. Como a mediação de conflitos é bastante coisa, provavelmente eu não vou terminar hoje. Também não vou passar correndo, né? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Então, né, mediação de conflitos, é o meu nome aqui. Bom, o que é essa mediação de conflitos? É muito importante na empresa, às vezes, né, ao invés da própria empresa mediar o conflito, ela trazer alguém de fora. Então, o que é a mediação de conflitos? Os conflitos, eles já nascem conosco. A vida é um conflito, é um movimento, é dinâmica. Tá? O conflito é o quê? Uma diversidade de opiniões. Aqui as figuras fundo, eu já trabalhei algumas com vocês, né? Então, é bem importante para melhorar a nossa percepção. Então, nós temos aqui o conflito estrutural, a erosão da visão. O que é a erosão da visão? São visões diferentes, né? São visões diferentes aqui, tá? A manipulação do conflito é buscar o sucesso, não manipular, mas limpar, né? Porque a manipulação, ela vai levar sempre, tá? Ela vai levar sempre, né? Ela vai levar sempre aqui as pessoas ao fracasso, à ansiedade, né? Porque você fica nervoso, tá? A força de vontade aqui. E aqui nós temos, então, o conflito, tá? O conflito estrutural aqui. A crença na impotência ou no demérito. O que é essa crença na impotência ou no demérito? Eu acredito nisso e eu vou morrer acreditando nisso. Ninguém tira da minha cabeça. Você e sua realidade atual e sua visão. Porque muitas vezes eu posso estar vendo uma coisa que não é verdade, que não é aquilo, é coisa da minha imaginação. Então, dentro do psicodrama, nós trabalhamos muito assim, ó, sair de cena. Eu tenho que sair, eu vou dar uma volta. Eu vou sair, vou dar uma volta, eu vou esfriar um pouco a minha cabeça.
Aqui nós devemos reconhecer os mecanismos, né? Agir de forma diferente. E daí eu pergunto a você: você resolve os seus conflitos? Descreva, não precisa ser agora, amanhã, depois, ou a hora que você tiver vontade. Você pegar uma folha e descrever os seus conflitos. Escrever lá o que são esses seus conflitos aqui. O comprometimento com a verdade. Aí entra a questão: a minha verdade pode não ser a sua verdade. Então, é a disposição de descobrir, de impedirmos de ver a realidade. Eu tenho que ver a realidade, ampliar essa consciência. É lá o que nós trabalhamos lá na psicanálise. O id, o ego e o superego. O id é o quê? O inconsciente. O superego é a questão moral. E o ego é a minha consciência, a minha realidade. Então, quanto mais eu estou limpo internamente, melhor vai ser a minha visão. Limpar as lentes da percepção. Acordar das distorções da realidade. Né? Outro dia eu estava num lanche aí, e eu sou muito perceptiva, eu sinto. E eu estava assim, falando uma besteira, brincando, e tinha uma pessoa me olhando e me julgando. Eu percebi no olhar daquela pessoa. Só que eu, né? Eu estava falando não estava falando nada tão complicado. Por quê? Porque você está consciente, né? Você está consciente. Então, você tá tranquilo, porque você não está fazendo nada de errado. O outro que está te julgando. Aqui, ó, o que impede? Esse aqui é um testezinho, eu gosto muito da Cláudia Werneck. Quem puder, pesquise sobre a Cláudia Werneck, ela é uma jornalista, ela criou a Escola da Gente, eu não sei se a Escola da Gente ainda existe, eu até esqueci de dar uma pesquisada aí. A Cláudia Werneck, ela é uma jornalista que ela se interessou pela inclusão social. Então, ela criou a Escola da Gente, ela deu cursos, criou vários vários formadores aí nesta área, né? Na área de inclusão. Aí, quem quiser, faça esse teste. O que eu incluo na minha vida? Né? O que eu não incluo na minha vida? Quem você deixou de incluir na sua vida? Tá? Compaixão, pessoal. O que é a compaixão? É quanto mais você possui consciência de si mesmo, mais compaixão, intuição você tem. Você não culpa o outro pelo teu fracasso. O teu sucesso é resultado do teu trabalho. Tá? É resultado do seu trabalho. Tá? Então, claro que claro que a situação é de cada um aqui. Só um pouquinho, pessoal. A situação
É de cada pessoa, tá? É cada pessoa, cada ser humano é de um jeito, né? Eu tenho muito aquela expressão assim, ó, você tem que se limpar. Até os alunos de psicologia, eles tiram, debocham de mim, né? Eles falam, professora, vamos se limpar, vamos se limpar. O que é limpar, tá? É, o que é se limpar? É você tirar aquilo que te incomoda, a culpa é uma coisa que nos paralisa, né? A culpa é uma coisa que nos paralisa muito. Tem pais que se culpam, tem professores que se culpam, tem maridos, tem mulheres. Hoje eu escutei uma amiga falando assim, ó, olha só que coisa forte. Ah, eu queria ter nascido, eu quero nascer de novo, para ver se a minha vida dá certo. Gente, isso é muito significativo. É muito forte uma pessoa falar isso. Comprometer-se com o todo, agir com o coração, um desejo sincero de servir ao mundo. E aqui eu tenho que trabalhar o quê? A administração do conflito. Só um pouquinho. Está me dando calor. É a faixa etária, né? Começa a entrar na menopausa. Senhor, agora me deu um calorão. Pessoal, daí eu tenho aqui a percepção. Qual é a minha percepção? As restrições sociais. O que me limita? Na sociedade. Eu olhar o mundo lá fora. Eu vou olhar o mundo lá fora. A minha visão macro, vou ali na janela, vou olhar para fora. O que está me limitando? Né? O que está me limitando? Pense, a menopausa deve estar chegando. Ai, ai. As restrições individuais. O que me limita dentro de mim? Por isso que eu falo, a pessoa tem que se limpar. O que está te paralisando? As generalizações. Ah, todo mendigo é assim, toda pessoa é assim, todo homem é assim, toda mulher é assim, toda criança é assim. Não, cada um é um. Preconceitos. Que tipos de preconceitos que eu tenho dentro de mim? As minhas emoções. Que raivas que eu tenho, que tristezas que eu tenho, que medo, que prazer, que amor, que nojo, que vergonha. O que está dentro de mim? A questão cognitiva. Eu sou uma pessoa curiosa, eu vou trabalhar com vocês os estilos de aprendizagem, para vocês verificarem que estilo de aprendizagem que vocês são. A questão aqui do confuso, do curioso. Ah, eu sou mais pensativo. Ah, eu sou mais cansativo. Ai, né? Administração do conflito. Eu tenho que ter aqui, ó, otimismo, autoconsciência, lidar com as emoções, motivar-se, a empatia, lidar com o relacionamento. Ó, um dando bronca, o outro se amontoando. Aqui, ó, um dizendo não, mas no fundo ele queria estar dizendo sim. O corpo fala. Aqui, ó, também. Na realidade, ele tá louco para comer o bolo, né?
Concentrar-se nos interesses, não nas posições. Ah, eu tenho que estar desse lado ou daquele lado, né? Às vezes tem aluno que me põe contra a parede, né? Como eu sou professora, né? Às vezes eu vou dar aula no curso de pedagogia, ai, professora, a senhora concorda com esse método, com aquele? Às vezes você não tem que estar do lado de nada. Você tem que estar do lado daquilo que é bom para a humanidade, né? Daquilo que é bom, aquilo que é bom para a humanidade. Interesse coletivo. Eu não defendo bandeira nem ninguém. Eu era aí, para mim o meu maior ídolo foi Ayrton Senna. Né? Talvez ele morreu precocemente, talvez um dia ele fosse me decepcionar, né? O Guga, esse jogador de tênis de Santa Catarina, que é um querido, que ajuda muito os jovens, né? Ele tinha um irmão deficiente, né? Bem complicado, tá? Bem difícil. Morreu, acho que não faz muito tempo. Separe as pessoas do problema, aquilo que eu falo, não fique com raiva da pessoa. Não é da pessoa, é da situação. Antes de você decidir alguma coisa na tua vida, ou no teu trabalho, ou numa situação de problema, tenha várias opções, plano A, plano B, plano C, plano D. Você pode utilizar análise de SWOT. Insista em critérios objetivos, rápidos, né? Interesse é o quê? É o bom senso. Você pode não ser sensato, mas você precisa se comprometer. Conciliar interesses, mas não posições. Devido aos seus interesses, busque ser uma pessoa entusiasta. Eu vou fazer um pão, por exemplo. Eu arrumo, eu organizo, eu penso, eu vou ouvir um vídeo, às vezes eu coloco uma música. Eu vou estudar, eu vou montar um projeto, eu vou assistir vídeos, eu vou pesquisar pessoas que saibam daquele assunto. Pessoal, faça um café da manhã para você, mas faça daquele café um evento. Tem pessoas que fazem aniversário, eu não tenho dinheiro para fazer festa. Não interessa. Uma vez eu ouvi de um palestrante que ele viajava pelo mundo inteiro dando palestra, e ele sempre passava o aniversário dele sozinho em hotéis. Ele comprava um bolinho pequeno, uma vela, e ele mesmo cantava parabéns para ele. Então não é isso. Quando nós morávamos no sítio, minha mãe fazia um bolinho daquele seco e colocava aquelas velas de cemitério em cima do bolo. Vela que se acende em cemitério. Tá? E daí? Nós éramos felizes? Qual era o problema? Chamava os vizinhos, tudo, dava um pedacinho de bolo para cada um. Mas nunca um aniversário foi passado em branco. Hoje você vê aí, outro dia eu fui lá para a Uniandrade buscar um negócio, e na rua que a gente volta ali da Santa Quitéria, cheio de carro com balão, né? E era uma senhorinha, a senhorinha estava na frente da casa. Então existem, pacote de balão é caro? Não é tão caro. Precisa ter bolo, né? Chopp, carne, churrasco, sei lá o quê. Por que eu estou dando o exemplo do aniversário?
É porque tudo você pode fazer um evento, uma coisa simples. Eu trabalhei muito tempo e trabalho ainda em escola pública que às vezes a gente não tem dinheiro para fazer uma festa. Gente, um pacotinho de pipoca para cada um, né? Por que não? Administrar o conflito aqui. Por que será, né? Se você chegar para duas pessoas que estão discutindo e você perguntar para elas por que que elas estão brigando, a maioria não sabe. Técnicas para você administrar aqui os conflitos. Pode ser imparcial, neutro, tá? Adequada, que é o problema. Colocar frente a frente, né? Discutir, confrontar, encontrar aqui a solução. E aqui nós temos, então, as barreiras de administrar aqui os conflitos. As barreiras aqui. Nós vamos ter aqui a limitação da capacidade do receptor. Então, muitas vezes, esse receptor ele é limitado. Ele não conhece esse assunto que ele está administrando. Distração, ruídos. Você tem que evitar o lugar, tem que ser um lugar tranquilo para você administrar conflitos aqui. Só um pouquinho. Tá me dando muito calorão. Aí, minha menopausa mesmo me incomodando. Então, tem aqui a presunção não enunciada. Né? A pessoa não anuncia, não se sabe. Às vezes te chamam lá numa confusão, isso já aconteceu. Me chamam para uma reunião para resolver uma confusão e eu não sei nem o que está acontecendo. Tá? Eu não sei nem o que está acontecendo. Incompatibilidade dos planos. Cada um está pensando numa coisa, o outro num outro. Gente, é uma confusão. Mecanismos inconscientes ou parcialmente conscientes. O que são esses mecanismos inconscientes? A pessoa não tem consciência do que ela está falando. Meu Deus, tem pessoas que surtam. Elas estão brigando por coisas que elas nem sabem. Olha, não gostaria de falar disso, mas eu vou falar. É a história da vacina do Covid. Cadê a vacina? Nem tem. Eu vou tomar, não, não vou tomar. Porque não sei quem tomou e morreu. Eu não vi. É um delírio. Eu estava lendo um texto. Eu estava lendo um texto muito interessante desse psiquiatra que eu gosto muito. Puxa, agora me fugiu o nome dele. Ele é português. Já vou lembrar o nome dele. E ele estava colocando, no livro dele, ele estava escrevendo bem isso. As pessoas deliram. Vem as notícias pela metade.
tá? Eu já vou lembrar aí do psiquiatra. Parcialmente consciente. Então, a pessoa não está totalmente inconsciente, mas ela também não está totalmente consciente. Apresentação confusa, ausência de recursos de comunicação. Se comunica de qualquer jeito, não sabe. Onipresente. Pessoa que tem certeza que ela está certa. Saber negociar aqui, ó, que está errado, né? Tem Opa! Tem um S para ter um R. Negociar. É uma competência essencial. O nascimento de negociadores talentosos e raro. Tá? Tipos de negociação formalizada. Então, nós vamos formalizar a negociação. Vai ter uma reunião, vai ser feito a ata, né? Vai ser feito um relatório. Informalizada. Negociações do dia a dia com o vizinho, mas dentro da empresa também pode ter colegas. Negociação formalizada e informalizada. Na área de informática, dá muito problema em tipo de negociação. A empresa investe numa coisa esperando um resultado e dá outro. Ela compra lá um software, um programa, uma instalação, uma máquina, e dá outra. Ausência do ciclo de aprendizagem. Observação cuidadosa. Coloque as cartas na mesa. Leia artigos, livros, DVDs de negociação. Aprenda. Tá? Aqui era vídeos, né? Escrevi errado. Posicionalismo. O que é o posicionalismo aqui? Aceite minha posição. Existe uma única solução? Não. Transforme a negociação num duro processo de barganha. Vamos ganhar tempo às vezes. Terceiro, abordagem competitiva. Geralmente vem junto com o posicionalismo. Eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar. Nem sempre. Tá? Abordagem concessiva. Gente que fica em cima do muro. Não dá. Evitar o conflito, às vezes não dá. Vamos ficar em cima do muro. Não. Tá? Não dá. Misturando pessoas e problemas. Separar o conteúdo do relacionamento. Por que às vezes os casamentos acabam, os relacionamentos acabam, as amizades acabam, as pessoas acabam sendo demitidas por coisas tão bobas, coisas tão pequenas. Nós temos que separar isso, preservar o quê? O relacionamento. Negociador impulsivo, ele quer resolver na hora. Tem que ser já. Não, depende. Às vezes é melhor resolver com calma.
Solução única. É o negociador estar convencido de ter uma única solução. Não, nem sempre. Né? Arbitrárias, né? O reflexo impulsivo, tá? Demonstrar argumentos aqui que está errado. Confiança excessiva. É tentado a desvalorizar a habilidade de julgamento, de sobrevalorizar aqui. Mania de negociação. Tem gente que negocia o carro, a bicicleta, o papagaio, o cachorro, a mulher, todo mundo. Não, nem tudo é negociável. Vamos avaliar aqui. Eu tenho que pensar o quê? Na relação interpessoal, no relacionamento. Que relacionamento é esse? É vertical? É horizontal? Qual é o mapa de interesse aqui? Que problema é esse? Eu estou motivado ir para a mesa de negociação ou fora da mesa? Que critérios de justificação? Às vezes é melhor chamar alguém de fora para fazer a mediação, a negociação, do que alguém que está envolvido emocionalmente com o problema. Porque assim, a neutralidade total, ela não existe. Tá? O processo, a estrutura do encontro, da comunicação, da logística, vai ser marcada uma reunião, quantas reuniões, tudo isso. Preparação antes da ação. Preparar o ambiente. Às vezes, pessoal, acontece um conflito dentro da empresa que é melhor todo mundo ir para casa. Né? Vai dormir, uma boa noite de sono. Amanhã você vai vir diferente. A coalização antes da participação. Né? Já preparar as pessoas, colocando pessoas acima de tudo. Primeiro ser humano, pessoal. Estabelecendo um relacionamento aqui, cultivando relacionamentos, melhorar as relações, restaurar as relações dentro da empresa, evitar essas questões de tensões dos relacionamentos, o processo de solução, ouvindo antes de falar, aumentando o bolo antes de reparti-lo, inventando soluções, fórmula do acordo, julgamento, validando o comprometimento antes do adiamento. E aqui eu vou ter o quê? A sequência da negociação. Passo 1. Conforme eu já expliquei lá, né? Todos o passo a passo ali. Tá? Aqui tem uma síntese. Então, eu vou ter aqui, primeiro passo, introduzir o encontro, fundar o relacionamento e o processo. Segundo, absorver os fatos, colher essas informações. Terceiro, eu vou analisar se o grupo está motivado realmente para resolver isso. Levar as negociações à mesa, as soluções, os critérios. O que eu tenho que clarear? Será que eu já vou fechar? Eu já vou fazer uma conclusão? Ou eu vou ter que fazer outras reuniões, chamar pessoas separadamente? Gerenciamento do tema. O comportamento do outro.
é negativo, é de sentimentos, é positivo. Respostas instintivas, cuidado. Às vezes você põe tudo a perder. Pode ter efeitos negativos e positivos, mas geralmente são negativos. Respostas alternativas. Que efeitos que vai dar essa resposta? Tá? Que efeito que ela vai dar? Aí aqui eu tenho, né, o passado, a introdução das pessoas no processo, o presente, o problema, a distribuição do valor, o que vai ser resolvido. E ao final aqui a conclusão. Não dê as costas a possíveis futuros antes de ter certeza de que não tem nada a ver e aprender. E aqui as referências. Ok? Até que deu tempo, ó, deu tempo para trabalhar toda a matéria, né? O artigo, ele fica aqui como sugestão para vocês, tá? Pessoal, o que vocês têm ainda de dúvida da aula de hoje? Vocês têm alguma questão? Gostariam de fazer algum comentário? Deixa eu desligar aqui, desculpem aí que eu tive que tomar um remédio. Ai, gente, mas olha, começa a me dar uns calorão. Mas, né, tem solução, né? Diz que a menopausa, uma hora ela acaba. Ai, ai. Se bem que tonta eu já não estou mais ficando, né? Esses tempos eu dava tonta. Agora está vindo calorão, né? Esses dias caiu a aula, eu estava dando aula de manhã para uma turma de psicologia, eles acharam que eu tinha desmaiado. E eu aqui falando, e eu nem percebi, né? Porque você entra lá no slide, você não vê, né? E eu falando sozinha. Pessoal, é bem interessante, um tema para você pensar, né? Então, eu acho que, veja bem uma coisa, né? Nós começamos lá do início do semestre, nós falamos sobre a questão do autoconhecimento, da autoimagem, e eu assisti lá a palestra de um rapaz, né, no curso de vocês, como ele falou dessa questão das pessoas hoje, elas trabalharem essa questão do autoconhecimento, da autoimagem, do equilíbrio. Às vezes, um bom profissional, ele perde o equilíbrio, ele comete uma bobagem e perde uma carreira. Tem professores, professores que às vezes são excelentes durante anos, aí perdem a paciência, batem em aluno, perdem a carreira. Né? Então, como é importante, né, pessoal, nós, independente do que você vai fazer. Se você vai passar uma roupa, se você vai arrumar um computador, se você vai criar um programa, se você vai se arrumar para ir namorar, o interno vai refletir. A boca fala daquilo que o coração está cheio. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, ter, uma postura ética, uma postura correta, ser honesto, procurar mediar os conflitos, ajudar. Hoje as empresas, elas já têm problemas
o suficiente. Elas não querem funcionário que vai gerar mais problemas ainda. Elas não querem. Né? Elas já têm coisa demais para resolver. Cria caso. Né? Qualquer coisa. Ai, vai criar um caso. Outro dia tinha lá onde eu trabalho, né? Colocar um númerozinho lá no Drive, que a gente salva os nossos relatórios e atividade. Eu fui lá e coloquei para a equipe que trabalha comigo. Entrei lá no Drive e fiz para todo mundo. Em 2 horas eu fiz. Porque ia dar confusão. Porque imagina todo mundo entrar no mesmo Drive e numerar. Aí eu fui lá, numerei de todo mundo, eu falei, amados, agora vocês só entram lá e postam os seus relatórios. É facilitar a vida do outro. Não é criar caso. É criar caso, dificultar. Tá, pessoal? Mais alguma questão? Senão eu vou parar agora a gravação, tá? Tô parando aqui.